E aí, pessoal, tranquilos? Vamos então finalizar o PET 2, né, de 2021, referente ao segundo bimestre, né? A semana 6, ela vai falar para a gente de um tema que a gente chama, né, aqui, no caso, as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações. É um tema inserido dentro também desse estudo sobre globalização, sobre exclusão social, fragmentação, tecnologia e Estado-nação. Ou seja, aquela questão da fronteira, né, o nosso território como uma fronteira. Vamos dar uma olhadinha? Então, no texto, o que ele vem trazer para a gente? O texto fala basicamente de um tema muito importante dentro desse estudo de globalização, que é o paradoxo da globalização, inclusão econômica e exclusão social, tá? Isso é algo muito interessante, que é muito comum da gente ver, por exemplo, até em vestibulares, no Enem, mas para a nossa vida e a gente entender também que nós vivemos nesse processo de globalização e a gente faz parte, sim, ou da inclusão ou da exclusão. E a gente tem que entender bem esse paradoxo, né? Tipo, se a globalização ela vem como uma forma de integração inicialmente econômica, por que existe exclusão dentro da globalização? É um paradoxo. Então vamos dar uma lida aqui, ó. Globalização e exclusão são dois conceitos que definem duas realidades interligadas. O primeiro designa as características atuais do processo de desenvolvimento do capitalismo em nível mundial, e o segundo, sua consequência mais visível e imediata. A organização em escala global da produção, do comércio e do consumo gera, de um lado, avanços materiais e inclusão econômica, e do outro, pobreza e exclusão social. Então, o que ele fala para a gente, né? Globalização é o quê? É as características do desenvolvimento do capitalismo em nível mundial. Então, a gente vai começar a ter um processo de globalização a partir do momento que o capitalismo começou a se espalhar no nosso planeta. A gente fala de forma bem, de uma forma mais oficial, né, que a globalização surge com o fim da Guerra Fria e com, de certa forma, né, a dissolução da União Soviética e o fim do socialismo territorial. Porém, nós temos o capitalismo sendo aí crescendo e evoluindo desde do início do capitalismo comercial, que a gente também chama de pré-capitalismo, que ocorreu lá nas grandes navegações no século XVI. Então eu posso dizer que a globalização ela se inicia aí, mas não, claro, da mesma forma que ela é hoje. Mas se ela é o desenvolvimento do capitalismo em nível mundial, a globalização é isso, então a gente pode considerar que ela se inicia de uma forma embrionária nas grandes navegações. Só que aí vem, né? Globalização é isso, processo de desenvolvimento do capitalismo em nível mundial. Mas a exclusão social, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma consequência dessa globalização, mais visível e mais imediata a se enxergar. Porque se a globalização está relacionada ao capitalismo, o capitalismo, consequentemente, está relacionado à desigualdade. É aquela coisa, né? Só vai existir pobre se existir rico. E só vai existir rico se existir pobre, tá? Então, infelizmente, dentro do capitalismo, a gente vai ter essa segregação. Claro que pode haver, por exemplo, uma prática capitalista com menos desigualdade. Isso pode acontecer. Mas para isso acontecer, a gente não pode deixar o mercado regular sozinho, né? Ou seja, o mercado não pode andar sozinho. A gente vai precisar de intervenções que vai fazer com que diminua essa desigualdade. Se a gente deixa o capitalismo funcionar sozinho, cada tempo que passa, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. A gente pode entender isso, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo, na pandemia. Quantas pessoas perderam seus empregos e ficaram aí, às vezes, com uma insegurança alimentar de não saber se vai comer todos os dias? E lá da outra ponta, quantos empresários, grandes capitalistas mundiais, ficaram muito mais ricos? Chegaram à marca de bilhões e bilhões de dólares na conta? Isso mostra que
se não houver algo que regule esse capitalismo, vai haver exatamente isso, o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. Tem que haver intervenção? É importante, porque o mundo é para todo mundo, não é só para alguns, tá? No segundo ponto, ele fala assim: globalização econômica vincula-se à exclusão social a partir do momento em que a expansão massiva dos meios tecnológicos e de informação não atinge de forma democrática toda a população do planeta, favorecendo o acúmulo de riqueza para os mais ricos e dificultando, assim, a emancipação social dos mais pobres. Na realidade, nesse primeiro ponto aqui, ele fala que a exclusão social tem muita relação à falta de acesso à tecnologia. Essa é uma das questões. Tem várias outras, né? A exclusão social tem várias outras. A exclusão social, na verdade, ela é um processo histórico. Ela vem lá de trás. Então, a gente acaba percebendo, por exemplo, que a maior parte dos pobres vão ser negros e favelados por uma condição histórica. Tá? Por uma condição histórica, porque a estrutura social atual não permite que eles consigam subir. Então, a gente consegue perceber que os meios tecnológicos acabam favorecendo ainda mais essa exclusão, que já é histórica, tá? A globalização econômica, continuando aqui, ó, consolidou-se no mundo a partir de meados do século XX, com a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica. Entretanto, o seu surgimento está vinculado ao período das grandes navegações europeias no final do século XV e início do XVI. Foi o que eu falei com vocês no iniciozinho aqui do vídeo, tá? A gente vai começar a surgir esse termo globalização lá na década de 80. Né? Um economista, que eu não vou me recordar de qual nacionalidade, ele chegou e disse, né, que começou a existir uma nova integração econômica no mundo com o fim da dissolução da União Soviética, que é quando o capitalismo ocidental ele vai aparecer em todos os países, né, em todos os continentes. E ele chama esse termo de globalization, que nós passamos para o português como globalização. Só que aí é aquela coisa, se a gente for pensar no capitalismo como um todo, como ele surgiu lá no fim do feudalismo, com, né, com as grandes rotas comerciais, nas grandes navegações, então, na realidade, a gente tem o surgimento de uma globalização econômica lá nesse período, no século XV e XVI, tá bom? Terceiro parágrafo. Outro problema que se configura nesse processo é a grande dependência econômica dos países mais pobres para com os mais ricos, ocasionada não só pela colonização, mas também pelo imperialismo. Aqui a gente vai ter dois conceitos que parecem muito próximos, mas são diferentes. Colonização ocorreu principalmente nos países da América, tá? Durante as grandes navegações, alguns países europeus, que a gente chama de metrópoles, ou seja, aquele centro, né, de riqueza e poder, se apropriaram de terras americanas para explorar, tornando os povos que aqui habitavam de colonizados. Então, esses países colonizados, eles tinham uma dependência econômica e tinham uma dependência política do país europeu, que a gente chama de metrópole. Isso é colonização. No imperialismo, ele já vai ocorrer em outra época. Ele já vai ocorrer no século XIX, bem mais recente, aonde, por exemplo, os países da América já estavam praticamente todos independentes. Eles já tinham uma independência da metrópole, uma independência política, tá? Econômica, talvez até hoje não tenha, né? E esse imperialismo ocorreu principalmente nos países africanos e nos países do leste asiático. No caso do imperialismo, não vai haver um controle político, vai haver um controle econômico muito forte. E a gente vai ver que ainda lá no meio, né, lá depois da Segunda Guerra Mundial, estava existindo ainda a tentativa de independência desses países, do controle econômico, né, dos europeus. Tá? Então tem uma grande diferença. Esse texto aqui, sobre globalização, ele vai
demandar da gente um estudo muito bom sobre globalização, tá? Então, aconselho a assistir outro vídeo sobre esse tema e a ler texto sobre esse tema. É um texto bem denso. Ele pede para a gente um pouco mais de conhecimento. Depois ele continua. Vamos ver, ó. Isso acontece justamente por conta da integração econômica mundial que sempre acompanhou a globalização. Sendo assim, essas nações não apresentam condições de oferecer infraestrutura, moradia e educação para a maioria da população, o que também contribui para a intensificação da exclusão social. Então, ele está falando de um grande problema. Com essa integração e esse crescimento da economia capitalista ocidental no mundo, ela não chegou da mesma forma para todo mundo. A gente vai ter países que foram colonizados e imperializados. E esses países atualmente não têm a infraestrutura adequada que um país rico tem. Ele foi explorado a maior parte do tempo. As riquezas que existiam naquele local foram usurpadas. Então é muito fácil hoje ser país rico se durante a sua história você praticamente usurpou outras regiões e deixou do jeito que está. Tanto que o que eu falo é tão real que atualmente, há poucas semanas, aliás, houve um retratamento histórico da Alemanha e da França em algumas colônias imperialistas que elas tinham na África, assumindo o poder destrutivo que elas fizeram naquelas regiões. Ou seja, elas colocaram culpa, né, nelas no processo de degradação social daqueles países e vão gerar indenização para melhorar a situação daqueles países. Por quê? O imperialismo e a colonização, elas não veio aqui, né, não vieram para as regiões colonizadas, imperializadas, para crescer a população, crescer o desenvolvimento. Não, ela foi para explorar e acaba gerando muitos problemas, muitos. O Brasil é um exemplo, né? O Brasil tem tantos problemas atuais que são históricos, eles vieram aí sim, né, presentes por conta de uma colonização exploratória absurda, em que Portugal não queria praticamente criar nenhuma infraestrutura no Brasil. Ele só cria uma infraestrutura no Brasil com a chegada, né, da família real portuguesa em 1808. Foi quando eles começaram a pensar em criar uma infraestrutura, né, criar banco, criar uma escola, hospital, uma coisa que não tinha durante todos os tempos, né, que foi colonizado antes da chegada da coroa portuguesa. Então, realmente mostra para a gente essa intensificação da exclusão social, porque historicamente sempre foi excluído, sempre foi segregado, tá? Próximo parágrafo. A desigualdade social e econômica gerada pela miséria, injustiça e exploração econômica tem sido um grande problema social enfrentado por diversos países do mundo. Para muitos, a desigualdade social no mundo começa com a introdução do sistema capitalista, onde há os produtores e trabalhadores, ou exploradores e explorados. Nesse sentido, o conceito de exclusão social está intimamente relacionado com a desigualdade. Óbvio, né, gente? Exclusão social significa que nem todos são tratados como iguais. Alguns vão ser excluídos. Por isso vai gerar desigualdade. É praticamente um pleonasmo ali, né? Enfim, aqui nós temos a pirâmide de riqueza global. O que ela quer dizer para a gente? Ela quer dizer que 3% da riqueza do mundo está concentrado na mão de 71% da população. 71% da população. Isso significa mais de 3 bilhões de pessoas. Essas pessoas aqui que vivem com que vivem com menos de 10 mil dólares, e se eu não me engano aqui é anual, aqui não fala, assim, aqui está embaixo, ó, milhões de pessoas, enfim, ele não fala se esse valor é anual, provavelmente ele é anual, ou seja, 3 bilhões de pessoas ou mais vivem com menos de 10 mil dólares ao ano. 10 mil dólares, se a gente converter em real atual, e eu estou arredondando, que na verdade é um pouco mais do que eu vou falar, se cada dólar custa R$ 5, o que é mais, mas para a gente poder fazer a conta aqui mais rápido,
Então, significa que as pessoas vivem com menos de 50 mil dólares. 50 mil reais, perdão. Isso, 50 mil reais por ano, é muita coisa. Quem ganha o salário mínimo no Brasil não ganha 50 mil reais por ano. Ou seja, 3% da riqueza do mundo está na mão da maior parte da população. Quando a gente vai no topo da pirâmide, onde estão as pessoas mais ricas, a gente vai descobrir que 45% da riqueza, quase metade de toda a riqueza do mundo, está na mão de 0,7% da população, o que aqui corresponde a 34 milhões de pessoas. 34 milhões de pessoas. É absurdo a desigualdade existente no mundo. E com a pandemia, essa desigualdade vai aumentar cada vez mais, porque essa pirâmide mostra para a gente dados de 2015. Imagina em 2021 como que deve estar essa diferença aí. Ela está muito maior. Porque na pandemia, quem perde dinheiro, quem perde emprego, não são os mais ricos, são os mais pobres. São a classe média e os mais pobres. Porque a classe média, galera, ela não está entre o pobre e o rico, ela não está no meio, ela está perto do pobre. Tanto que, se a classe média ela tem alguma crise, boa parte dessa classe média perde poder de compra e ela fica mais pobre. Então, infelizmente, a gente vai ter essa desigualdade extrema entre as pessoas no mundo, tá? Aí ele vem e finaliza pra gente. A globalização do capitalismo não criou um mundo unificado, e sim dividido. O atual modelo de industrialização visivelmente não é universalizável e as exceções bem-sucedidas dessa regra não chegam a invalidá-la. Ou seja, a globalização que tinha como preceito o quê? Criar um mundo integrado economicamente, não unificou todos com o mesmo acesso. Não são as pessoas todas tratadas de forma igual. A gente vai ter um mundo dividido. A gente vai ter uma região excluída, vivendo num subdesenvolvimento e não tendo infraestrutura suficiente para as pessoas terem uma qualidade de vida adequada, tá? Texto bem legal para a gente refletir, bom? Esse vídeo aqui, para a gente saber mais a história das coisas, é um videozinho bem pequeno, de 20 minutos, que retrata aí para a gente a forma como nós utilizamos o lixo, tá? Mas o que a gente tem que, na verdade, destacar nesse vídeo, que é importante a gente assistir, tem no YouTube, é o quanto de lixo que é gerado por uma pessoa rica e o quanto de lixo que é gerado por uma pessoa pobre. É absurdamente diferente. E é isso que a gente tem que ver, que a exclusão social vai acabar gerando pessoas com muito maior poder aquisitivo e que impacta muito mais no meio ambiente do que a pessoa mais pobre, tá bom? Vamos ver as atividades? Questão 1. Ele fala assim: explique a charge abaixo respondendo o seguinte questionamento: por que o capitalismo gera desigualdade? Pessoal, por que o capitalismo gera desigualdade? O que é o capitalismo, tá? O capitalismo é o modo de produção econômico. É a forma como a economia ela vai ser organizada, tá? O capitalismo, basicamente, a gente vai ter dois atores, que é o empregador, o patrão, esse é chamado de capitalista, ele é o capitalista, e o empregado. O patrão, ele vai ser o dono, das máquinas, ele vai ser o dono daquilo que produz. Então, ele vai ter acesso ao valor que a produção vai dar para ele, o lucro, aquilo que ele vai ganhar, e ele vai explorar, de certa forma, trabalhadores para trabalhar para ele. Sim, os trabalhadores a gente chama de assalariados. O assalariado, o trabalhador assalariado, ele não tem acesso às máquinas, ele trabalha para as máquinas. Mas o que ele vai ter? Ele vai ter apenas a força de trabalho dele, que vai gerar para ele lá no fim de um mês de trabalho um rendimento. Só que esse rendimento, na realidade, não é toda a produção que ele produziu. Vamos supor que esse trabalhador trabalhe numa fábrica de meias. O dono da fábrica de meias vai contratar, vai empregar os seus trabalhadores.
Esse trabalhador, ele tem que fazer uma meta, normalmente, tá, gente? Ele vai trabalhar, vai ter que produzir aí algumas dúzias de meias por dia. Vamos supor que ele produza, sei lá, 100 dúzias de meia em um dia. E vamos supor que uma dúzia de meia custe 20 reais, né? Custe, sei lá, 20 reais, não custe, mas que dê para o dono da empresa 20 reais de lucro, ou seja, o que ele vai ganhar. Poxa, mas foi 100 dúzias. Então vai, na verdade, 2.000 reais. Poxa, aquele trabalhador vai receber 2.000 reais por dia? Porque é o que ele produz. Não, ele não vai receber. Ele vai receber um valor muito menor. E aí, o empregador, ele vai ter o lucro que a empresa tem e ele vai receber pela produção do seu trabalhador, que não vai receber por tudo que ele produziu. Por isso que a gente vai ver que o empregador, ele tem muito mais condições, muito mais dinheiro do que o empregado. Vocês entenderam por que existe desigualdade? Tentem discorrer aí para mim, tá? Escrevam bem escritinho, porque é legal a gente entender essa diferença. Questão 2. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam extrema pobreza, chegando a um total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou 7% da população. É mais ou menos, pessoal, o seguinte: extrema pobreza é quando as pessoas vivem com menos. Eu não estou conseguindo me recordar o valor correto, mas é com menos, mais ou menos ali de $1,50 por dia. Ou seja, R$ 5, R$ 6 por dia, tá? Então, são pessoas que vivem na extrema pobreza, quando recebe menos que isso. E o que ele fala aqui pra gente? Que a estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros que não estavam na extrema pobreza chegue à extrema pobreza até o fim de 2020. Então, 7% da população do Brasil, ou seja, 14,7 milhões de pessoas, estariam vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. Nem é pobreza, é extrema. E aí ele pergunta assim: os momentos de crise, como a pandemia causada pelo coronavírus, atingem de modo mais evidente aos mais pobres. Óbvio, a gente viu isso no texto. Eu expliquei para vocês. E na questão 1, eu tentei explicar para vocês por que o empregador normalmente não tem tantas perdas. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado com a segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É você ter certeza de que você terá uma variedade alimentar, ou seja, você vai conseguir comer uma melhor variedade de alimentos e que você vai conseguir comer todos os dias. Tem pessoas atualmente que vivem na extrema pobreza, e a maior parte delas, que além de não poder comer de forma variada, ou seja, ela vai comer normalmente o alimento que tem para comer. Se tem macarrão, ela come macarrão. Se tem arroz puro, ela come arroz puro. Se tem farinha, ela faz alguma coisa com a farinha. Normalmente, a carne é algo que sai, né, da variedade, porque, infelizmente, é algo caro, né? Muitas pessoas, às vezes, de classe média baixa, já estão trocando a carne vermelha pelo frango, porque realmente está muito caro. E, além disso, essas pessoas não têm certeza se elas poderão ter comida todos os dias para comer. Isso é muito triste. E aí ele pergunta assim: o indicador de segurança alimentar é referente a segurança dos transportes de insumos agrícolas, ao acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada, a condições para a reabertura do comércio de alimentos, limpeza de produtos comprados em mercados para eliminação do coronavírus. O que é segurança alimentar? Falei para vocês agora, tá? Tá bem fácil essa questão. Questão 3. Um dos principais indicadores para avaliar a desigualdade nos países é o coeficiente de Gini, tá? Então, o coeficiente de Gini, ele calcula a concentração de renda de um país, tá? Concentração de renda significa que quanto maior a concentração,
mais renda vai estar na mão de poucos e menos renda na mão de muitos. Ou seja, vai ter muitos ricos podres de ricos e vai ter muitas pessoas muito pobres. Então, quando esse número está próximo de 100, significa que a desigualdade e a concentração de renda é muito alta. Quando está próximo de 0, significa que a concentração de renda é muito pouca, ou seja, a maior parte das pessoas vivem de forma igualitária, tá? Tem aí uma distribuição de renda melhor. Aí ele fala assim, nesse cálculo estão relacionados o quê? Letra A, o IDH em relação aos índices de desemprego, a proporção média de renda acumulada em relação ao todo da população, C, a produção agrícola em relação à balança comercial, ou D, a renda per capita em relação ao produto interno bruto. IDH é o índice de desenvolvimento humano, tá? É um outro indicador, não tem relação com o coeficiente de Gini. B, a proporção média de renda acumulada em relação ao todo da população. Tá bonita essa letra, né? C, produção agrícola em relação à balança comercial, não tem relação com o coeficiente de Gini. Renda per capita é quando a gente pega todo o PIB, que é as riquezas, né, a soma das riquezas nacionais, e divide pelo número da população. Isso tem mais relação com o IDH, tá? Vamos para a próxima. 4. O programa Bolsa Família, criado em 2003, é um programa de transferência de renda que reuniu outros auxílios existentes no Brasil. Então, antes de ter o Bolsa Família, que muita gente conhece, existia na década de 90 no Brasil vários auxílios, né? Tinha o auxílio gás, o auxílio leite, tinha vários, assim, eu tô lembrando de 2 aqui, mas tem vários outros. Fome zero, negócio assim. E aí o Bolsa Família, ele foi e unificou esses auxílios que existiam no Brasil para pessoas mais pobres e criou um só, no qual atenderia todos esses quesitos, tá? Atualmente, continuando a questão, o valor médio recebido por família é de R$ 191. É incorreto afirmar que o programa tem objetivo de. Então, qual que é o objetivo do Bolsa Família? O que não for objetivo do Bolsa Família é o que a gente vai marcar. Então, o Bolsa Família tem o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade infantil? O Bolsa Família tem o objetivo de reduzir os índices de evasão escolar? Ou seja, né, o menino não fugir da escola literalmente, né? C, tem o objetivo de garantir o acesso aos serviços essenciais. D, tem o objetivo de reduzir a migração interna no país. Então, qual dessas letras não é objetivo do Bolsa Família, tá? E número 5, a concentração de renda possui uma série de causas, né? Concentração de renda, ou seja, muito dinheiro na mão de poucos, pouco dinheiro na mão de muitos. Tem várias causas. No Brasil, dentre as principais estão quais? Então, a gente vai ver aqui que o Brasil concentra 28,3% da sua riqueza na mão de 1% dos mais ricos. Por que acontece isso no Brasil? Quais são as principais causas? A, privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixos níveis de escolaridade e precarização do trabalho, né? Trabalho subemprego, né? A pessoa não tem praticamente direito a nada. B, déficit produtivo, ou seja, o Brasil produz pouco. Colonialismo e falta de investimento estatal. B, baixa circulação de capital, ou seja, o dinheiro não anda, o dinheiro não corre. Retração de produto interno bruto, ou seja, diminuição do PIB e crise migratória. E D, desastres naturais, programas de redistribuição de renda e criação de paraísos fiscais. A gente tem que achar a letra em que as três causas, elas são válidas. A gente vai ver que algumas alternativas existe uma causa que não é válida, e aí a gente não pode marcar essas. Tem que ser a letra que todas as causas são válidas para que haja concentração de renda no Brasil. Enfim, ó, terminamos o PET, né? O PET oficial. A partir então da semana que vem, a gente vai ter ainda a complementação, né? Teremos ainda algumas semanas e tudo, com materiais feitos pelo próprio professor, tá?
Procure aí alguns vídeos, né, ou alguns materiais complementares que vocês consigam entender o que é globalização, que vocês consigam entender sobre subdesenvolvimento, as causas do subdesenvolvimento, tá? Da exclusão social na globalização, para ajudar vocês a entenderem aí esse tema da semana, certo? Um forte abraço e até a próxima.